Queridos irmãos, boa noite. Sejam todos bem-vindos à Casa de Moacir, nesta data festiva, onde nós nos preparamos para dar boas-vindas ao ano que em breve vai se iniciar. E é sempre uma alegria, e hoje mais especial ainda, que nós passemos esse momento aqui reunidos, vibrando pelo bem. Na noite de hoje, nós vamos ter a nossa irmã, querida trabalhadora da casa, Heloíse, que vai nos falar sobre o tema Jesus e Atualidade. Também teremos o nosso irmão Flávio, que vai fazer nossa prece ao final de hoje. Antes de fazermos a prece e dar por iniciado, vamos fazer um pequeno exórdio do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição é a lição 115, Embaixadores do Cristo. De sorte que somos embaixadores da parte do Cristo. Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Na catalogação dos valores sociais, todo homem de trabalho honesto é portador de determinada delegação. Se os políticos e administradores guardam responsabilidades do Estado, os operários recebem encargos naturais das oficinas a que emprestam seus esforços. Cada homem de bem é mensageiro do centro de realizações, onde atende ao movimento da vida em atividade enobrecedora. As ruas estão cheias de emissários das repartições, das fábricas, dos institutos, dos órgãos de fiscalização, produção, amparo e ensino, cujos interesses conjugados operam a composição da harmonia social. É necessário, contudo, não esqueçamos que os valores da vida eterna não permaneceriam no mundo sem representantes. Cristo possui embaixadores permanentes em seus discípulos sinceros. Importa considerar que, na presente afirmativa de Paulo de Tarso, não vemos alusão ao sacerdócio presunçoso. Todos os colaboradores leais de Jesus, em qualquer situação da vida e no lugar mais longínquo da terra, são conhecidos na sede espiritual dos serviços divinos. É com eles, cooperadores devotos e muitas vezes desconhecidos dos beneficiários do mundo, que se movimenta o Mestre, cada dia estendendo o Evangelho aplicado entre as criaturas terrestres, até a vitória final. Entendendo esta verdade, consulta as próprias tendências, atos e pensamentos. Repara a quem serves, porque se já recebestes a boa nova da redenção, é tempo de te tornar-te embaixador da sua luz. Que assim seja, que essa mensagem possa ser um lema para o nosso ano de 2026, que possamos meditar nela na noite de hoje. Convido os que se sentirem confortáveis para que possam fechar os olhos e que possamos mentalizar Jesus nesta noite. Senhor Deus Pai, de infinito amor, de infinita bondade, aqui estamos reunidos, Pai, mais uma vez no trabalho ao qual somos convidados. Te pedimos, Pai, pelos nossos irmãos, trabalhadores dessa casa, que aqui hoje não puderam chegar, mas te pedimos na certeza de que tua paz, o teu amor e esses fluidos dos quais todos nós somos envoltos nessa noite, irá ao encontro de cada um deles. E não apenas deles, Senhor, mas de todo, Senhor, ser que está necessitado de ti nessa noite, para que teu amor faça-se presente nestas casas. Te rogamos também para que nesta noite nossas mentes possam ser abertas para receber esse banquete espiritual que vai nos ser ofertado nesta noite por intermédio da nossa irmã. Te pedimos que ela seja inspirada e auxiliada pelos bons espíritos, Senhor, e que hoje possamos meditar na tua palavra. E assim sendo, com a tua permissão, com a permissão do mentor da Casa Moacir, damos por iniciado mais um trabalho nesta noite, dizendo que assim seja. Heloíse, fica à vontade, a palavra é sua. Meus amigos, a paz do Cristo com todos. Sejam todos bem-vindos, aceitem o nosso abraço fraternal. Estamos aqui mais uma vez unidos e reunidos em nome de Jesus, para mais um momento de estudo e reflexão. Nós, quando vamos a uma casa religiosa, vamos em busca de algo.
de algo que apacente as nossas inquietações. A Casa de Moacir está sempre aberta, nas quartas-feiras e sextas-feiras, no horário que agora nós estamos utilizando, e aos domingos, às 16 horas, oferecendo palestras públicas. Aí alguém diz assim, mas hoje é ano novo. Para aqueles que estão comprometidos com o Cristo, hoje é dia de trabalho. E como o trabalho hoje exigia um maior esforço, nós que somos voluntários na Casa de Moacir, estamos aqui fazendo o trabalho, porque outros tantos que foram convidados não aceitaram o trabalho, porque estavam ocupados com as coisas do mundo. Tirando as devidas proporções, nós estamos aqui para realizar o trabalho, porque o trabalho tem que ser realizado, que é o trabalho do Cristo. A oferta da palavra tem que ser dada. Então, hoje nós vamos falar, a proposta de hoje é falar sobre Jesus e a atualidade. Agora, é uma coisa interessante. Esse livro, que é um livro da série psicológica de Joana de Ângeles, Jesus e a Atualidade, é um livro que foi, a sua primeira edição foi em 1989. Certamente 36 anos. E ainda continua Jesus e Atualidades, porque nós vamos partir para a pátria espiritual, vamos voltar, jornadear de novo aqui, e o livro vai ser sempre atemporal, porque o conteúdo deste livro está baseado no Evangelho do Cristo. Então, nós vamos desencarnar, nós vamos para a erraticidade, vamos voltar para uma nova jornada evolutiva e vamos estudar lá no mundo espiritual, continuar estudando aqui o Evangelho do Cristo. Até que ele seja introjetado em nós, até que nós possamos dizer, como o Cristo dizia, eu e o Pai somos um. Como o apóstolo Paulo dizia, já não sou eu quem vivo, o Cristo vive em mim. Então, enquanto nós não temos condições de atar as sandálias do apóstolo Paulo, muito menos tocar na essência crística de Jesus, continuaremos estudando as suas máximas, o seu evangelho. Esse livro aqui, ele faz parte da série psicológica de Joana de Ângeli. Joana de Ângeli foi a mentora espiritual do médium Divaldo Pereira Franco. E, entre outras coisas maravilhosas, ela escreveu para nós livros, num total de 16, fundamentado na quarta força da psicologia, que é a psicologia transpessoal. A psicologia que o grande precursor dessa psicologia para nós foi Abraham Maslow. Então, os livros da série psicológica de Joana de Ângeli, ele traz o cunho da psicologia transpessoal. É claro que em momentos pontuais, nós usamos também Adler, nós usamos Freud, nós usamos Carl Gustav Jung, dentro dessa psicologia que Joana de Ângeli traz, e ela faz várias citações desses senhores que são os pais da psicanálise, da psiquiatria internacional. Mas, essencialmente, a psicologia transpessoal de Abraham Maslow, juntamente com essa série psicológica de Joana de Ângeles, traz para nós releituras da moral evangélica do Cristo, tirando ou buscando tirar o espírito da letra. Então, dentro desse conteúdo, a gente tem aqui coisas pontuais que nós vamos falar. Nós vamos falar de algumas coisas que são pontos desse livro. Quem tiver o livro, eu não sei se tem disponível aí
biblioteca. Quem se interessar pelo estudo do livro, já sabe que o título do livro é Jesus e a Atualidade, que mesmo com 36 anos de publicado, ainda é atual e continuará sendo porque ele é atemporal. Esse livro, ele encabeça a série psicológica de Joana de Ângeles, ou seja, é o primeiro livro da série psicológica, no total de 16. Então, tem várias citações aqui no nosso índice, na súmula. Jesus e desafios, encarnação, humanidade, amor, tolerância, honra, no total de 20 abordagens interessantíssimas. Nós vamos falar de algumas delas. E a primeira e mais interessante que eu encontrei nela foi Jesus e inimigos. Quando nós falamos de inimigos, nós falamos de uma forma que dá a entender que o inimigo está fora. É alguém que me agride, é o outro, é um coletivo que vem e me agride. Não está em mim. O inimigo vem me atingir. Mas uma frase muito interessante de um escritor que eu gosto, um escritor de origem libanesa, Khalil Gibran, escritor, pensador, dramaturgo, poeta e, por que não dizer, filósofo, escreveu uma frase sobre inimigos. E ele diz assim: e disse o divino, ama teu inimigo, e eu obedeci e amei a mim mesmo. Jesus, nessa passagem que Joana de Ângeles fala aqui sobre o inimigo, ele fala dos inimigos internos, dos inimigos que estão em mim. Então, dois inimigos que todo espírita conhece, que tem que ser combatido em nós: orgulho e egoísmo. Orgulho e egoísmo. Então, para que eu ascenda, eu tenho, porque se Khalil Gibran, essa frase é magistral. Khalil Gibran diz assim: e disse o divino, ama teu inimigo, e eu obedeci e amei a mim mesmo. Para evoluir, eu tenho que ter o quê? Auto-amor. Eu tenho que me amar. Porque se eu for diante do espelho me censurar, eu estou gorda, eu estou magra demais, não gosto de cabelo cacheado, vou espichar. Não gosto de cabelo espichado, vou cachear. Não gosto dessas sobrancelhas, vou botar rena. Então eu vou fazer censura. E olhe que essas são censuras ao meu corpo físico e às imperfeições morais. Porque o inimigo são as minhas imperfeições morais. O inimigo são as minhas emoções desequilibradas. Que emoções são essas, senhora? A senhora está falando, nomeie. Que às vezes eu estou assistindo uma palestra e a pessoa está divagando sobre coisas e eu fico fazendo elucubrações, mandando a pessoa fazer o que eu estou fazendo agora. São, por exemplo, a mágoa, a culpa, o medo, são as emoções desequilibradas que me impedem de evoluir, além do orgulho e do egoísmo, que todos nós temos em dimensões menores e maiores em cada um de nós. E outra coisa que nos prende como uma amarra, grilhões fortes, correntes de titânio, são sistemas de crença. Nós estamos todos presos em sistemas de crença. Veja, antigamente, eu vou falar a vocês assim, não profundamente, porque senão não dá tempo para falar tudo que tem que falar. Mas eu vou carregar, vou deixar o medo, a angústia, o orgulho e o egoísmo para outro momento, outro palestrante vem falar. Mas eu vou falar em sistema de crenças. Antigamente, nós aqui, que fazemos parte da Casa de Moacir, já sabemos disso. Para eles, eu vou apenas repetir o que a gente repete aqui nos estudos da casa.
Antigamente, quando uma pessoa era cometida de uma mediunidade, ela era tomada como louca, doida, ou louco, doido. Mas agora, o Espiritismo veio botar abaixo essa concepção. Porque o Espiritismo veio acolher os chamados loucos. Porque mediunidade não é loucura. Mediunidade é uma dádiva divina que é ofertada a alguém para cumprir uma jornada evolutiva e quitar débitos de jornadas passadas. Quer dizer, na verdade, a mediunidade é um presente que Jesus nos dá para que, trabalhando com Jesus e trabalhando a mediunidade, nós possamos fazer reparação, errar menos e evoluir. É uma porta aberta para a evolução. Então, o Espiritismo veio quebrar padrões de crença. As pessoas que são acometidas, todo mundo que é médium aqui, por exemplo, Júlio tem mediunidade. Robson não é médium ostensivo, mas dirige o grupo mediúnico da gente. Já viu tudo e algo mais do que se possa imaginar em relação à mediunidade. É o responsável para fazer a educação mediúnica dos novos médios. Então, sabe de muita coisa sobre mediunidade. Então, sabe também que antigamente... Ele sabe, porque se ele soubesse e dissesse que sabia, não sabia. Porque aquele que sabia de muito e foi considerado o grande sábio da humanidade, disse que só sei que nada sei. Não é? Então, ele sabe, quando a gente estuda o histórico da mediunidade, como ela era encarada na Idade Média, como ela foi encarada aqui no Brasil Colônia, como os precursores, porque a primeira casa espírita, ela foi fundada na Bahia. Na Bahia. O irmão Filomeno de Miranda nos ensina no livro atual que nós estamos estudando sobre mediunidade. Foi fundada na Bahia. E veja que a Bahia é um local que tem um sincretismo religioso, uma onda religiosa, principalmente com as doutrinas africanistas. E o catolicismo também lá é pungente, entendeu? Então, lá as pessoas têm abertura para se expressarem, como no Brasil também, como um todo mundo, o Brasil, por ser um país laico, todos podem se expressar na sua crença religiosa, respeitosamente, desde que não agrida o que é sagrado para o outro. Toda crença religiosa tem o seu sagrado. E o sagrado das crenças religiosas tem que ser respeitado. Então, quebrar padrões de crença, entendeu? Quer dizer, se eu tenho crenças limitantes, se eu tenho crenças que não me servem mais, eu estou convidada a quebrar os padrões. Existe um padrão de crença que está no inconsciente coletivo de todos nós. É sobre o Satanás, o diabo. No Espiritismo, nós quebramos esse padrão de crença. Porque esse ser mitológico, ele não existe como uma unicidade, como um adversário da própria divindade. A divindade é única, é o círculo cósmico, transcendente, sem começo, meio e fim. Geometria sagrada. Então, o diabo, ele nada mais é do que os homens maus que habitaram a terra. E essas consciências, que embora tenham grande inteligência, não tem moralidade. E para o espírito voar e ascender às alturas, ele tem que ter asas de anjo. E uma das asas é sabedoria.
outra asa é moralidade. Sabedoria e moralidade. Não adianta uma pessoa ser dotada de grande sabedoria e negar a Deus. Eu me lembro de um senhor que era professor emérito, ele era de origem indiana, né? Ele era professor emérito de uma das universidades americanas. E ele provou a existência de Deus com uma teoria através da física quântica. Eu me lembro desse senhor. Entendeu? Hoje ele está bem idoso, entendeu? É claro que já está aposentado. Mas ele provou a existência. O próprio Einstein acreditava em Deus. Que ele dizia que não pode haver o acaso. O que existe é a causalidade. Ou seja, hoje eu estou enferma. Não há nada nessa vida que detecte a possibilidade de manifestação daquela doença. Mas eu não sou apenas Heloíse e vocês não são apenas Júlio, Flávio, Robson. Vocês estão. Porque eu sou a totalidade das minhas jornadas evolutivas. E cada um de nós é um espírito multimilenar. Então, eu não sou um ser acabado. O único ser acabado que não precisa de retoque é Deus. Entendeu? Todos nós precisamos evoluir. O próprio Jesus ainda tem a condição de evoluir na dinastia dos mundos. Ele é o Cristo planetário. Existe o Cristo solar, o Cristo do sistema, o Cristo da galáxia. Todos os Cristos, que o Cristo é um título hierárquico alcançado por meritocracia. O Cristo da galáxia, vocês têm noção do tamanho da Via Láctea? Nós, os terráqueos, vivemos no braço de Órion. Se a gente for analisar aquelas linhas que circundam o centro da galáxia, é um braço bem pequeno que fica mais para o exterior da galáxia do que para o interior. Se a gente for apenas analisar o sistema solar, e nós somos um planetinha acanhado, que se colocar perto de Júpiter, desaparece. Se a gente for dimensionar tamanho. E o tamanho de cada consciência, que somos as individualidades. Veja qual é o nosso endereço sideral. E depois, veja, uma coisa eu digo a vocês, para quem tem sistema de crença e precisa quebrar. O sistema de crença é um inimigo que está em mim. E eu tenho que quebrar padrões e se definir. Para quem precisa quebrar sistema de crenças, eu vou dizer. O nosso amigo Sócrates, que sabia que nada sabia, ele sabia que eu vou dar um exemplo aqui, eu não quero que ninguém se ofenda. Eu sou uma pequena bactéria. Todos vocês são uma pequena bactéria. Cada uma dessas bactérias estão dentro de uma gota d'água. E eu circulo a minha gota d'água triunfantemente, vou para lá, vou para cá, nado, conheço todas as reentrâncias, eu, a bactéria, da minha gota d'água. É tudo que eu conheço. A minha gota d'água é o meu mundo. Mas sabe que aquela pequena bactéria está dentro do mar. Essas gotinhas d'água com as suas bactérias flutuantes dentro do mar. A gotinha d'água é o universo da bactéria. A bactéria conhece todo o seu universo, que é a gotinha d'água, mas a gotinha d'água está dentro do mar. Ou seja, o que eu conheço é o mar, o que eu não conheço é o mar que eu ainda tenho que desvendar. Ou seja, eu sei de alguma coisa?
Se eu só conheço uma gota do mar, quantas gotas tem o mar? É possível contar nos dedos? Então, para aquele que vive preso a sistemas de crença, observe isso. Tudo o que eu sei de todo o conhecimento desta terra e dos outros orbes é o que tem dentro da gota. Mas a gota está dentro do oceano. Tudo o que eu não sei é todo o oceano. E Deus tem o conhecimento de todo o oceano. O que é que eu preciso aprender ainda? Tudo. O que é que eu sei, mesmo com toda essa pujança, esses peitos estrelados, desses cientistas condecorados, desses cientistas com mestrado, doutorado, PhD? Nada. O que é que eu sei? Nada. O que eu preciso saber? Tudo. Então, para quem tem sistema de crença e tem que quebrar, saiba que a hora é essa. Coloque abaixo todos os sistemas de crença, eles são inimigos nossos. Eles impedem a lei do progresso, impede a gente de evoluir. Quebrar, botar abaixo todos os sistemas de crença. Eu falei aqui de alguns com relação à doutrina. Depois nós vamos descobrir outros, porque isso não é objeto do nosso estudo de hoje. O nosso estudo de hoje é para falar sobre Jesus e atualidades. Dei apenas um exemplo. Sobre inimigos. Agora vamos falar sobre reencarnação. Nesse livro, que eu fiz o preâmbulo, Jesus e a Atualidade, tem uma passagem que ele fala sobre reencarnação. Na Bíblia, né, no Evangelho, existem duas passagens que falam sobre reencarnação. É uma conversa de Jesus com Nicodemos. E é uma conversa de Jesus com os apóstolos sobre a vinda de Elias. Na conversa de Jesus com Nicodemos, a gente observa assim, Nicodemos era o quê? Nicodemos era um fariseu de peito condecorado da alta estirpe de Israel. Não é? Um fariseu, um sacerdote, um doutor da lei, um mestre em Israel. Gente, esse título naquela época era algo, era o suprassumo, é como estar no topo, não é? Então ele procura Jesus e Jesus começa a conversar com ele da necessidade de nascer de novo. Será preciso nascer de novo. Será preciso nascer do Espírito e da água. E Nicodemos disse, como mestre, como uma pessoa pode voltar novamente no ventre da sua mãe e nascer de novo? Aí o mestre Jesus questionou Nicodemos e disse assim, tu és mestre em Israel e desconhece essas coisas? Então ele reafirma nessa passagem, que acho que está em João, que é necessário nascer de novo. E nessa passagem, nós temos nitidamente no Evangelho do Cristo a sugestão da reencarnação, da lei de palingenesia, que é a lei das vidas sucessivas, que os espíritas, nós, os espíritas, temos convicção. Não é dizer assim, você acredita mesmo nisso? Não. Não acredito vagamente, eu tenho certeza. Eu vivo e respiro essa crença. Não é uma coisa vaga. Tanto é que eu tenho uma irmã com câncer, com metástase em vários órgãos, e ela veio conversar comigo. Eu disse, minha filha, entregue-se e parta. Você teve uma reencarnação vitoriosa. Entendeu? Quem não pode morrer, eu disse à minha irmã. Olha que consolo. Quem não pode morrer hoje é seu marido. Porque seu marido é quem custeia o seu tratamento.
quem custeia a sua casa. Ele também tem um escritório, que ele é contador, e sob a responsabilidade dele tem 8 empregados que por trás deles tem uma família para sustentar. Esse homem não pode morrer. Aí minha irmã se abraçou comigo, que é espírita também, ela fez, você tem toda a razão. Eu vou viver intensamente, entendeu? Até o fim, mas vou morrer tranquila. Eu digo, você vai desencarnar tranquila, porque os seus iguais estão lhe esperando. Quem são os iguais? A mãe, a avó, que a precedeu, entendeu? Na minha família, as mulheres são valorosas, entendeu? Muito valorosas. Essa menina aí é minha filha, entendeu? As mulheres são mulheres assim que introjetaram o sagrado feminino e cumpriram o seu dever. Todas. E olhe que minha avó era uma lavadeira, mas era parteira também. Naquele tempo, naquele momento, naquela cidade, não havia médicos. Essa mulher fez verdadeiros milagres, fazendo muita gente vir ao mundo. Minha mãe era como o Cordeiro Divino, porque era mansa. Meu Deus do céu. Hoje, eu só fui compreender minha mãe depois que eu tive os próprios filhos, como ela era virtuosa, entendeu? E agora eu tento imitá-la, não sei se vou conseguir. Por isso é que eu digo, as mulheres dessa família são maravilhosas. Então, eu não acredito vagamente na lei de paligenesia. Eu não acredito vagamente no espiritismo. Eu tenho convicção. Não é uma crença, eu tenho convicção. Eu respiro, vivo o espiritismo em todos os seus quadrantes. Minha filha sabe disso. E eu conselho, enquanto a minha sobrinha que viu eu aconselhando minha irmã, ela ficou escandalizada quando eu disse, minha irmã, se entregue e vá, porque você teve uma encarnação vitoriosa. Aí a minha sobrinha, que tem 26 anos, não quer que a mãe parta, ela quer reter. E eu sei que é doloroso você soltar quando você quer reter, não é? Mas a minha irmã, que é sábia, ela, quando chegar o momento, ela vai soltar. E todos nós devemos partir acreditando que seremos amparados pela espiritualidade superior e amiga. Então, quando Jesus fala de reencarnação, no livro daqui, que é a proposição, ele fala também de todos aqueles que o procuravam. Jesus, psicoterapeuta por excelência, ele não curou todas as pessoas que o procuravam. Ele curou aqueles passivos de recuperação. Ele curou muitos para dar testemunho da grandeza daquele que o enviou. Mas ele não curou a todos, porque há uma lei, há um mecanismo pelo qual a cura pode ser processada. Então, Jesus, como eu disse, psicoterapeuta por excelência, ele sabia que a cura poderia ser realizada através da troca magnética de uma molécula sã por uma malsã, ou tiro a molécula malsã e coloco a sã. E o próprio organismo metaboliza e a cura é promovida. Dessa maneira. O mecanismo pelo qual a cura é promovida, eu sei. O que eu não sei é curar. Quando eu me apropriar do oceano, que eu só sei uma gota, todos nós saberemos curar. Eu quero que vocês entendam o que eu estou dizendo, porque isso são coisas transcendentes, entendeu? E eu estou me esforçando para explicar de uma maneira totalmente coloquial, que todo mundo, até uma criancinha, poderia entender. Esse é a mecânica da cura. Saber a mecânica pela qual a cura se processa é muito fácil. Eu já disse aqui. Promover a cura, isso sim. Então, a cura
nós devemos promover primeiro em nós. E como é que se cura? Jesus, quando foi procurado, em uma passagem que eu acredito que está em João, ele disse assim: vês que estás curado, vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Por analogia, nós observamos que a doença está associada ao pecado, que por analogia seriam nossas fraquezas morais. Então, cada um que se analise, não é? A medicina tradicional chinesa, ela analisa a causalidade da doença, ou seja, chega alguém com um problema na rótula. Eu estudei isso porque meu pai tinha esse problema, eu queria saber porque meu pai era daquele jeito. Aí eu fui estudar, meu pai foi a cobaia. Aí depois estudei em mim alguns problemas que eu tenho e comorbidades para saber qual era a causalidade, ou seja, a origem da enfermidade. E eu fiquei desolada em saber que tais enfermidades estão associadas a tais problemas morais. Quem quiser estudar a medicina tradicional chinesa. Problema na coluna, a pessoa não quer se curvar. Problema nas rótulas, a pessoa não quer referenciar e admitir que errou. Quer dizer, vou só dizer isso porque meu pai já partiu para a pátria espiritual. Então, cada um que observe suas comorbidades, cada um que observe o que lhe incomoda. Nesse momento, tem muita gente madura aqui, talvez não tão madura quanto eu, mas tem muita gente que já viveu o suficiente para sentir uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, para ter um problema, ou até para estar tomando medicação de uso contínuo por conta de problemas de saúde. Então, se você quer saber a causalidade da doença, você tem que estudar-se, abraçar-se, conhecer-se. Jesus, psicoterapeuta por excelência, ele fazia um raio-x daqueles que o procuravam e sabia quem poderia ser curado para a honra e graça do Deus maravilhoso que o tinha enviado e quem não podia ser curado. Então, ele não curou todos, ele curou muitos, mas não curou todos. Então, quando a gente fala em reencarnação, Jesus observava a causalidade das doenças que foi acometida, porque nos evangelhos existem muitas narrativas a respeito de pessoas que foram curadas de problemas diversos. A gente sabia que naquela época existia a hanseníase, né? A lepra, a morféia, nomes variados só para dizer a respeito de uma mesma doença. Existiam muitos leprosos. Existia uma mulher que tocou nas vestes de Jesus. Essa mulher, ela não era judia, ela era, parece que sírio-libanesa. E ela tocou nas vestes dele e ele disse que dele tinha saído virtude. Mas os apóstolos disseram: Senhor, como identificar no meio da multidão uma mulher que te tocou? E essa mulher, ela é considerada imunda porque ela tinha um fluxo sanguíneo, não é? De muitos anos, e ela foi curada. Era considerada imunda porque naquela época esse tipo de, vamos dizer assim, processo feminino era considerado impuro. A mulher estava impura quando estava no seu ciclo menstrual, né? A gente tem que contemporizar e entender que isso foi escrito há mais de 2000 anos atrás. Existe a passagem evangélica também que fala de reencarnação, aquela passagem onde
Jesus e os apóstolos conversando, Jesus é questionado pelos apóstolos quando diz assim, os apóstolos questionando Jesus: Mestre, por que os escribas dizem que Elias tem que vir primeiro? Quer dizer, os escribas e fariseus ortodoxos, vamos dizer assim, não acreditavam que Jesus era o Messias. Por quê? Porque, segundo as escrituras antigas, no Antigo Testamento, dizia que para a vinda do Messias tinha que haver um precursor. Ou seja, alguém que o anunciaria. Alguém que antecederia sua vinda. Aí Jesus diz, na verdade, Elias já veio, mas eles não o compreenderam. Porque Elias, na verdade, era João Batista. Aí nós vamos fazer um spoiler bem rápido. João Batista, no Antigo Testamento, foi uma pessoa que, a pedido dele, ele tinha uma capacidade medianímica de produzir fogo. E ele num determinado momento, ele competiu com os sacerdotes de Baal, que era um deus pagão que existia na época. E ninguém colocou fogo nas fogueiras que havia. Ele produziu fogo e botou para queimar as fogueiras. Então, ele cometeu um excesso. Quando Elias, ele pediu a cabeça dos sacerdotes de Baal. E não eram poucos. Então, para resgate kármico, quando ele veio na roupagem de João Batista, ele teve um fim trágico. Embora seja o precursor de Jesus, e embora eu acredite, não sei os outros estudiosos da doutrina, eu acredito que ele é o Espírito Verdade, que trouxe a codificação. Na verdade, o Espírito Verdade não é uma unicidade, ele é uma falange. Eles são muitos. Mas João o Batista, ele encabeça. Muitos acreditam que é assim, e eu sou uma dessas pessoas que acredita que é assim. Então, Jesus disse aos apóstolos que o precursor já havia vindo. Mas, quem quiser ler a história de João o Batista, é só pegar o Novo Testamento e ler essa passagem, não é? Como isso se sucedeu, que não é objeto, se é apenas uma citação, não é objeto do nosso estudo de hoje. Mas para que se saiba que a lei das vidas sucessivas e a pena de talião, ela está no caminho de nós para a reparação. Ou seja, ele, a pedido dele, os sacerdotes de Baal foram sacrificados. Ele cometeu um excesso, ele não deveria. Ele pediu isso. Então, ele teve que vir em um outro momento, a consciência que anima o corpo, não é? O espírito, a alma, a essência, veio numa outra encarnação como João Batista e teve um final trágico. Isso é o que nós podemos dizer quando Jesus fala e a presença de Jesus dentro dos evangelhos sobre encarnação. Agora nós vamos falar sobre Jesus e o dever. Olha, gente, esse negócio do cumprimento do dever é uma coisa seríssima. Vou falar ligeiramente sobre o dever, porque não dá para falar em profundidade. Uma palestra só para falar do dever. E para falar do dever não cumprido, as consequências que isso acarreta dentro da sociedade. Por exemplo, um casal vem a nível de conjugabilidade e vai ter filhos. Os pais, muito preocupados com as coisas do mundo, não cumprem o seu papel de pais. E o filho é criado feito lavoura. Se chover, se fizer sol.
Então, esse filho que poderia ser muito bem criado, porque o maior compromisso de um pai em relação aos filhos é apresentar Deus a ele. É o maior compromisso. Se o filho vai aceitar, porque tem umas criaturas bem rebeldes, né? Ou não, isso não... Apresentar, mas não é apresentar feito o pai de Karl Marx, não. Que o pai de Karl Marx era evangélico, era... Não sei nem se é essa doutrina que a gente pode dizer. E Karl Marx se tornou ateu e fez toda aquela doutrina do materialismo por conta do pai. Que ele usava a tribuna com propriedade, falando das passagens evangélicas, mas em casa era um perseguidor e um tirano. Então, ele não tinha condição de acreditar num pai que tinha todas essas facetas, e muito menos num Deus que ele falava. Foi assim que o pai de Karl Marx tornou Karl Marx um ateu. Veja. Então, um pai, para criar um filho, ele tem que criar, primeiramente, pelo exemplo, pela conduta, no cadinho das provas remissoras, no dia a dia. A mulher tem que ter um comportamento irrepreensível no seu sagrado feminino. Esposa, mãe, dona de casa, se trabalha fora, é ainda um compromisso. Tem que honrar. Isso é o cumprimento do dever. Se há alguma mulher aqui que não cumpriu isso, tente corrigir. Se há algum homem aqui que não cumpriu o dever, como pai, esposo, senhor da sua casa, provedor, que o homem no seu sagrado masculino, ele tem que ser o provedor do lar. A mulher, secundariamente, provedora e sócia na provisão, quando possível. Mas, desde que a educação dos filhos não sejam negligenciadas. Eu, por exemplo, deixei de trabalhar para cuidar dos filhos. Deixei uma carreira promissora, porque eu vi que nos filhos eu teria um colegiado de aprendizado. Olha, eu digo a vocês, não é porque minha filha está aí, não. Mas a maternidade foi o que salvou minha encarnação. Na próxima encarnação, mesmo que eu venha dedicando à ciência, como eu quero, mas eu vou adotar muitos filhos. Porque a maternidade foi o maior colegiado. Eu aprendi a amar incondicionalmente, sem esperar nada em troca. Foi uma coisa maravilhosa. Quem não experienciou como mulher a maternidade, saiba que ore para que na próxima encarnação venha essa experiência para você. Então, se os pais não cumprem o dever, aquelas inteligências que são os novos, né? Os filhos, os frutos. Muitos meninos hoje e meninas estão nascendo com uma inteligência prodigiosa, que se não, porque eu sou professora de formação, e já estive em sala de aula durante 8 anos, se não conduzidos adequadamente, será usada até mesmo para o crime a inteligência dos jovens de hoje. Tem que ser conduzida assim, olha. Um caminho bem apertado, a mãe e o pai atento. Eu não teria condição de educar uma pessoa jovem hoje. Sou uma mulher sexagenária. Teria que ser alguém jovem, que entenda os mecanismos modernos, porque os meus surtiram efeito. Eu tornei 2 cidadãos, os meus filhos. Eu não sei hoje se meu filho ou minha filha, quando pai ou mãe vier a mim pedir conselhos, vou ter que refletir muito, viu? Porque a bitola da educação que eu dei não serve para essa modernidade. Da mesma forma que a bitola que eu recebi da minha mãe não serviu para educar eles. Vocês estão entendendo? Então, todo pai e mãe que não cumpre com o seu dever, ela não vai entregar cidadãos para a sociedade. Primeiro, se ele não cumpre o seu dever educando seus filhos, eles não são cidadãos. E a sociedade como um todo, ela perde. Porque pessoas que deveriam ser cidadãos não são, e depois a gente vê a marginalidade
cruel existindo. Gente, hoje existem hackers, que às vezes são meninos menores de idade. Todo mundo sabe aqui o que é um hacker, não sabe? Eu tenho um sobrinho que ele é hacker profissional. É um homem com 40 anos. Ele desfaz as coisas que os hackers do mal produzem. Entendeu? Meninos que usam a internet, eu mesma tenho um telefone, um smartphone Jurássico, Lenovo. Não sei nem se alguém conhece essa marca. Porque os jovens hoje só querem um Apple, não é? De ponta. Atende às minhas necessidades, não vou trocar. Só quando ele não estiver mais funcionando. Então, todo pai e mãe que não cumpre o seu dever, não torna os seus filhos cidadãos, eles estão colocando um peso na sociedade. Todo filho adulto que não cuida do seu pai e mãe idoso, eles estão colocando um peso na sociedade. A casa de Moacir, se vocês não sabem, a casa de Moacir ampara o lar de Maria. Eu não sei se são 18 idosas ou 20. Tu sabe, Flávia? Mais ou menos, ou 18 ou 20 idosas, senhoras, que são amparadas por essa casa. E essas senhoras, a grande maioria, com raras exceções, foram colocadas aqui porque suas famílias ou não existem, ou não têm a condição de dar o amparo a elas. Ou talvez até porque não queiram. Porque eu cuidei dos meus pais idosos, meu pai desencarnou com quase 90 anos e foi grandemente um desafio. Foi um desafio. Pense num colegiado de aprendizados. Entendeu? Aquele senhor me ensinou muita coisa. Ao cuidar dele. Uma coisa que eu aconselho a vocês. Busque não se tornarem intolerantes quando chegar o momento de receber o cuidado. Tem gente que não se deixa cuidar. Vocês sabiam disso? Outro dia, no estudo de Joana de Ângeli, que tem um estudo dessas obras aqui, todo segundo domingo de cada mês, das 9 às 11 horas. A gente está estudando o ser consciente. Só tem senhoras no momento, entendeu? Eu estava falando para elas que nós devemos nos cuidar da nossa saúde, ser mais ativas, para não dar cuidado, não provocar transtorno na vida dos nossos filhos. Eu digo isso porque minha mãe morreu com câncer. Minha mãe era muito resignada, minha mãe era muito mansa. Por isso que eu disse, que a virtude está nela, entendeu? Quando eu me pego sendo açoitada pelas provas da vida e me transformo numa fera, eu digo, a mansidão da minha mãe agora me faria muito bem. Porque as imperfeições morais, que são os nossos inimigos, como a gente falou, eles precisam adormecer. Elas precisam adormecer em nós, para poder ascender as nossas virtudes. Porque para cada imperfeição moral tem uma virtude correspondente. E nós devemos cultuá-las em nós. É desafiador ou não é? Que eu tento isso, já passei dos 60 e até agora não venci uma única. Estou combatendo. Estou combatendo. Então, se vocês, meu Deus, eu descobri que sou assim, calma. Nós somos imortais como espíritos. Haverá várias outras migrações para corrigir tudo isso. Mas é melhor começar agora. É melhor começar agora e pegar nas rédeas dessa fera, que são os dragões das nossas imperfeições, que estão aqui bem dentro. Quando chega a hora da prova, os meus começam a rugir. Entendeu? E eu, meu Deus do céu, orar, jejum, oração, joelho em terra e os dragões. Aí é que eu vejo
que não sou mais, nunca fui, não tenho. Eu, a bactéria que está naquela gota, que sou eu, já tenho a dimensão que existe o oceano. Vocês agora também têm, que eu já contei o segredo. Mas conhecer algo além da dimensão da gota d'água. Como se eu não consigo nem botar para dormir as imperfeições? Vocês pensam que se fosse fácil, todo mundo era perfeito. Então, são muitas migrações que ainda virão. Então, os filhos que não cumprem os deveres com os pais, é necessário que casas como o lar de Maria existam. E quando essas casas não existem, essas pessoas podem estar em situação de vulnerabilidade social. Então, o que é que diz o Espiritismo? Todo mal que resultar do bem que eu deveria ter feito e não fiz, eu terei que resgatar. Ah, mas eu era tolo, inconsequente, uma pessoa com um pai idoso, com 50 anos, 40 anos. Que tolice é essa? A tolice ficou na adolescência. Então, nós temos o compromisso, como cidadãos, de amparar os nossos pais idosos. Flávio sabe muito bem o que é isso, porque, além dos pais, tem os sogros dentro de casa, rebeldes, fazendo coisas inacreditáveis. Deveria escrever um livro a respeito das rebeldias da sogra dele. Então, isso é o cumprimento do dever. Tem uma parte também nesse livro que fala Jesus e o amor. Vamos falar sobre o amor, né? Falta tão pouquinho tempo. O amor do grego, ele tem 3 características interessantes. Ele pode ser o amor eros, ele pode ser o amor filo e ele pode ser o amor ágape. O amor ágape, o padre Marcelo Rossi fez um favor a gente, não foi? Que escreveu um livro, parece que com 2 edições, falando de amor ágape, né? Fala muita coisa bonita sobre o amor ágape. Então, vamos falar sobre o amor eros. O amor eros é aquele amor que une as pessoas a nível de conjugabilidade, a atração das polaridades, entendeu? E esse amor é extremamente necessário, mas não deve apenas haver o amor eros, é o amor sensual, o amor que faz o homem cortejar a mulher. Isso eu estou falando bonito, porque no meu tempo era assim. Hoje eu não quero nem saber como é, mas no meu tempo o homem cortejava a mulher, mandava flores, mandava poemas de amor. O pai da Ana Vitória mesmo escreveu, eu tenho até poemas dele escritos para mim. Na época que fomos noivos, entendeu? Então esse amor é necessário, porque se não fosse esse amor, não nasceria um novo ser. O homem, ele é tão egoísta, orgulhoso. O homem, eu digo hominal, homem e mulher, viu? O homem como humanidade. Que se não houvesse a possibilidade de trocas compensadoras com o amor eros, nenhum olhava para o outro. Iam pensar só dentro da sua própria gota. Ficar a bactériazinha assim lá, o tempo todo, remando dentro da sua própria gota. É porque há a possibilidade de haver trocas compensadoras a nível de conjugabilidade que as pessoas se encontram. Então, esse amor é necessário. Esse amor é imprescindível no mundo de expiação e prova, quando para o nascimento de um novo ser se dá pela materialidade. Existem mundos evoluídos que não existe a sexualidade como nós a compreendemos aqui. E isso daí eu não vou nem falar, nem tenho tempo. Isso é conversa para outra palestra. Só isso é conversa para uma palestra inteira. Entendeu? Fica para depois, quando eu tiver a oportunidade de vir aqui de novo. Então, o amor eros, ele é necessário para nós, que somos seres imperfeitos,
que vivemos num mundo de expiação e prova e que para a manifestação do novo ser com materialidade é necessário que haja, que exista, e todos vocês que são pais e mães, que são jovens, que têm namoradas, sabem do que eu estou falando. Obrigada, meu filho. Esse amor é imprescindível que exista no nosso mundo. Mas não apenas ele. Existe também o amor filo. Todos esses conceitos de amor vêm do grego, viu, minha gente? O amor filo, que é o amor que existe, por exemplo, entre irmãos. É o amor fratelli, o amor fraternal. Por exemplo, nós aqui, na Casa de Moacir, as pessoas que são voluntárias na Casa de Moacir, nós temos uns pelos outros um amor fraternal. Eu chego, abraço Edinaldo, abraço Flávio, abraço Robson, eles são meus irmãos. Abraço Ed, entendeu? E não há nenhuma diferença. Abraço a esposa de Ed, a filha. Abraço a esposa de Flávio, a esposa de Robson. Nós aqui temos o amor filo entre nós, entendeu? E existe o amor ágape, que é o amor universal, o amor que transcende. O único exemplo verdadeiro do amor ágape que eu conheço foi Jesus crucificado na cruz. Porque ele nada pediu. Ele deixou um legado nas suas falas no Evangelho que ele, por si só, não escreveu nada. Os homens, ou seja, os apóstolos, e os que vieram depois dele, foi que escreveram os seus ditos. Mas, para resumir, toda a lei e o profeta, e os profetas, a gente vai dizer uma única frase, porque a gente indo na margem dessa frase, a gente não se perde. Não fazer a outrem o que não queres para ti. Essa frase resume toda a lei e os profetas. Isso dito por Jesus. Engraçado que, estudando outras doutrinas, inclusive doutrinas reencarnacionistas, não cristãs, a gente vê essa frase. Essa frase foi trazida por Zoroastro, na Pérsia. Essa frase foi trazida por Lao Tse, na China. Essa frase foi trazida por Krishna, na Índia. Não, dita de uma forma sintática diferente, mas não fazer a outrem o que não queres para ti. Então, diante de todo esse exposto, o que dizer? Feliz Ano Novo! Depois de saber de todas essas histórias que aqui foram contadas, e de saber que nada sabemos, que busquemos saber alguma coisa no ano que vem. Que Deus nos abençoe.